Bom dia, bom dia. Mais uma tentativa. Se tudo vai dar certo, vamos ver. Não tenho aqui, deixa eu já. Aqui, ó. No outro perfil. Vamos ver se agora vai dar certo. O que vai acontecer Acho que foi, não foi? eu não te vejo, mas seguiremos aqui então. Ai, Você me que vendo, doido. eu não te vejo. Na semana passada aconteceu isso com a Eli. A Eli não me via, mas a gente seguiu assim, entendeu? Caramba, que Quem está nos doido. assistindo está vendo as duas ou só uma? Esse é o mais importante, né? Então aqui eu vou ficar aqui. A Marisa já sinalizou que para ela está normal. Então, ótimo. Não sei o que está acontecendo, pode ser alguma atualização, pode ser algum bug, não sei. Então eu vou aqui, né, imaginar que eu estou conversando com você, Gô, eu estou acreditando que isso está acontecendo, mas Eu está te tudo vejo bem. normal, Gi. Ai, que ótimo. Então eu estou passando hoje pela experiência que a Eli passou na semana passada. Olha que coisa boa. É ótimo. Então, não sei o que está acontecendo, está tudo bem, seguimos o jogo. Até vi se precisava de alguma atualização antes de entrar, porque às vezes ele precisa de alguma atualização, mas estava tudo ok. Então, seguimos. Coisas de Instagram, coisas de casa que não é nossa, que a gente não tem controle. Então, tá tudo bem, né? Então, a gente faz Total. isso. Então, oficialmente, ó, aparece algo na parte superior em direito, não deve ser alguma configuração. Aparece algo na parte superior. Nossa, tá, o que seria isso? Não sei. Direto? Deixa eu ver aqui. Não sei o que pode ser. Que aqui já está aparecendo. Flavinha voltou. Ainda bem, amiga, que você não desistiu da gente. Você voltou. Coisa boa. Eu não sei realmente o que que pode ser dessa parte superior que essa. Ah, a Sá Agora você disse que já está sumiu. aparecendo. Agora eu sumi. Agora eu É. voltei. Ah, Agora eu voltei, mas continuo sozinha, tá bom? Mas eu te ouço, mas não te vejo. nada, tô aqui. Estamos quase numa, estamos quase numa sessão espírita. Eu só ouço, mas não vejo. Ninguém Mas tá larga a tudo mão de bem. ninguém aqui, Gi. Então tá tudo bem, né, Gô? Tá ok, tranquila. Gente, nosso bate-papo de hoje vai ser. Flá, eu encerrei porque a gente saiu para voltar, porque eu não estava conseguindo, eu não estou conseguindo ver a Gô aqui, para mim eu estou sozinha, mas nós estamos juntas sim. E bom que vocês estão vendo nós duas, isso é o mais importante. Então a gente vai seguir assim, tá tudo bem. E o nosso bate-papo de hoje, acho que tá tudo a ver. Olha só que interessante, é como é que a gente é flexível, como é que a gente tem jogo de cintura, como é que a gente descobre, né, alguma outra coisa, porque afinal de contas, um bom caminho de autodescobertas é cheio de aventuras, né? Então a gente vai se deliciar com essas aventuras. A Gô tem um repertório gigante de autodescobertas no caminho dela, então ela tem muita coisa. Inclusive, ela fez um inventário recentemente, assim, para ir lembrando, para não se perder de nada. Então, mas é muita coisa boa. Então, tem yoga, tem trilhas, tem podcast, tem PNL, tem coaching, tem informação do feminino, enfim, tem mergulho, tem nadar no mar, tem muita coisa boa. Então, a gente vai aprender bastante hoje como é que esses caminhos trouxe. Ela é psicóloga, é professora, já trabalhou no mundo corporativo, é empreendedora, hoje tem uma empresa junto com um sócio muito querido. Então, Gô, por favor, se apresente como você quer se apresentar aqui para a gente e nos contar sobre você um pouquinho além do que eu já contei. Nos conte aquilo que a gente ainda não sabe. Boa, Gi. Fiquei muito pensando, né, esses dias do que eu ia trazer, o que eu ia falar. De fato, assim, quando a gente para olhar para o nosso repertório, quanta coisa eu já fiz, até cansei quando eu vi. Fala, nossa, quanta coisa, já fiz tudo isso mesmo, gente. Isso ao longo Exato. dessa jornada toda, não é possível. Não, já E hoje, fiz. antes de entrar aqui na live, eu estava numa aula de yoga e foi muito bonita a aula, porque ele trouxe um lugar do coração, né? Do quanto a gente Ai, que traz o coração para nossa presença. sim. Então, eu trago meu coração aqui para essa live, trago minha presença, trago um lugar de muita cura, acho que dentro desse processo do autoconhecimento, dentro desse processo mesmo que a gente vai se descobrindo, Sim. mas que também
fácil, né? Muitas vezes a gente se depara com situações, com momentos, com vida, que a gente para e fala, opa, peraí, né? Exatamente. Acho que o meu grande aprendizado dentro desse processo, meu grande aprendizado, acho que dentro de quando eu olho para tanta coisa que eu fiz, né? Eu sou, para quem não me conhece, eu sou Mariana intensa, que gosta de fazer tudo Pensa ao mesmo mesmo. tempo agora. Tudo Sou junto e profunda, misturado. exato. Eu sou profunda, eu gosto da profundidade, eu gosto Gosto. de me dedicar, de quando eu faço, eu faço. Então, tudo isso tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Porque às vezes a gente se depara com situações que a gente não. O que eu mais tenho vivido, acho que esse ano, é aquela pausa do autoconhecimento. Para Pausa. A santa conseguir, pausa, né? para a gente conseguir colocar em prática tudo que a gente aprendeu. E eu acho Isso que mesmo. nesses últimos, sei lá, fiquei até pensando aqui qual foi o meu primeiro momento de virada, ou desse lugar mesmo de aprofundar no autoconhecimento. Por ser psicóloga, acho que pelo menos há Você um já bom fala, será que não foi no momento da decisão da escolha da carreira ali, já foi o ponto de partida, né? Quando você escolhe uma carreira da psicologia, talvez já pode ser o pontapé, né, inicial. sim, acho que quando eu comecei a fazer terapia com a faculdade, né, de começar esse lugar, mas eu acho que de profundidade, de mergulho mesmo, de fazer pausas e olhar para isso, acho que faz pelo menos uns 10 anos aí que eu venho fazendo curso, emergindo, né? Acho que olhando para mim, acho que eu vivi dentro da carreira, eu trabalhei muito tempo em RH, né? Então, dentro da Sim, carreira de RH, eu vivia muito num automático do consumo mesmo de conteúdo, mas eu acho que de um lugar muito. Ah, tô aqui dentro, tô fazendo esse trabalho, vou continuar aqui e não fazer a pausa para parar para olhar para mim, sim. né? Então, eu acho que quando eu saí do corporativo, quando eu saí desse lugar mesmo de dentro das empresas, foi onde eu comecei essa imersão de, tá bom, quem sou eu sem ser RH? Né? Quem sou eu sem ser essa pessoa que estou aqui dentro trabalhando? Porque sempre que as pessoas me perguntavam, tipo, ah, eu sou a pessoa que trabalha no RH, eu sou a pessoa que tem muito conhecimento, que tem muito network, que tem muito contato, faço muita conexão, mas tá bom, saiu o RH agora, quem sou eu? Quem fica, né? Que é a primeira coisa que a gente tem o hábito, né? A gente é ensinado, é o hábito que a gente tem de dizer quem somos através do trabalho que a gente exerce, né? Através dali da profissão. Então, E aí eu me deparei, né, com um lugar de uma família muito feminina. Eu venho de uma família da parte da minha mãe que são muitas mulheres. E aí eu falei assim, nossa, gente, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Do quanto a gente já fazia esses círculos de mulheres dentro da minha família, né? Eu lembro da gente em roda, muito nova, só mulheres em volta da mesa e a gente conversando sobre a vida, sobre milhões de histórias, sobre, né? E eu tenho uma prima, a Cileia, que a gente fala muito disso, né? Que a gente não pode deixar essa tradição morrer. Hoje ela tem 3 filhas, 3 meninas, três mulheres também, meu Deus, olha a vida seguindo. seguindo esse fluxo do feminino, né? Feminino. Desse lugar mesmo. E é muito bonito quando a gente se encontra, porque é isso, né? O quanto a gente também quer passar esse lugar do feminino, o quanto a gente quer passar esse lugar mesmo das mulheres, né? E aí eu acho que começou essa grande descoberta do feminino, desse lugar mesmo de olhar para gente, de olhar para mim, de olhar, né? Então eu venho de uma família de muitas mulheres. Esses dias eu estava até conversando com a minha mãe. Eu acho que uma coisa que me deixa cheia de orgulho é que eu tive uma bisavó parteira e eu sempre Olha fico que lindo. muito com essa vontade de fazer partos, né? E hoje eu sinto que eu faço esses partos dentro da minha É a profissão. doula, né? Que hoje a gente chama de Exato. doula. Então, eu sinto que eu faço muito esse trabalho dentro da minha profissão, Sim. incentivando projetos, fazendo projetos nascerem, né? Tanto num projeto de coaching né, com as mulheres, com esses executivos que eu trabalho, mas também dentro das empresas hoje, com as lideranças, com esse lugar. Então é muito bonito, né, de ver que a gente segue essa tradição. E muitas vezes a gente vai fazendo tão no automático que a gente não sabe por quê, né? Que a gente não Não sabe sabe por quê. caminhar, né? Por que que ele acontece. A gente Exatamente. tá nesse fluxo da vida e a gente não para pensar. Então, acho que quando eu comecei esse caminho do autoconhecimento, também foi muito desse lugar, né? De olhar para mim, quem sou eu, qual é a minha história, né? Então, eu venho de uma família, minha mãe e meu pai são vivos,
né? Eles são muito amorosos, são pessoas muito que me incentivaram a Vocês vida são bem inteira. bloquinhos, né? Ficam bem juntinhos. Eles são. Estão gostando. E eles são referência, né, assim, de casal para mim, para as pessoas que veem eles, que enxergam esse lugar do cuidado, do carinho, do respeito. É muito bonito ver os dois. São eternos namorados, eu falo, né? Porque é muito bonito ver os dois juntos. E vim de uma família muito amorosa mesmo, muito cuidadosa, muito que me incentivou para ir para o mundo, que me incentivou desde pequena a viajar, a sair, a fazer os meus desejos e as minhas vontades. Então, acho que por isso que eu também emergi muito nesse lugar do autoconhecimento. Eles sempre incentivaram muito. Eu tenho um Sempre teve irmão essa mais velho. independência também, né, Gu? Sempre teve essa Exato, independência. exato. Eu tenho um irmão mais velho, maravilhoso também. A gente teve nossas fases, né, de conexão, desconexão, conexão, e hoje a gente Correção. está super conectado. Sei bem que é esse caminho que eu passei isso com meu irmão. Nós temos diferença de 6 anos, então a gente passou muito tempo distante e hoje está mais perto, né, na fase adulta. E é muito gostoso, né? A gente poder Sim, sim. trocar, a gente poder ter esse lugar de alguém com quem, esse lugar mesmo de parceria, sabe? Hoje eu Sim, vejo que minha família está num momento muito de parceria mesmo, de esse lugar seguro, que a gente pode contar, sim. que a gente pode estar junto, que a gente pode falar sobre tudo, sabe? Das nossas vulnerabilidades também, que muitas vezes não é fácil, né, Gi? Não, Eu vejo não, que de jeito nenhum. esconde essa vulnerabilidade da família, porque a gente não quer falar sobre, a gente não quer deixar pai e mãe preocupados, a gente não quer. E hoje eu acho que depois desse caminho, dessa trilha, eu me sinto muito aberta para poder trazer, para poder falar sobre, para poder chorar, para poder rir, para tudo. E poder pedir colo, né? Para poder pedir colo também, né? A gente, como Exato. filhos, né? A gente precisa, e eu falo que a constelação me trouxe muito esse aprendizado, assim, esse de ir para o nosso lugar de pequeno na vida, né? Como é que eu, diante dos pais, nós somos pequenos. E poder Então, fazer isso, né? Que é tão bonito, é tão muito gostoso, é tão... bonito. E às vezes a gente fica tão preocupada de, ai, não, não vou deixar eles preocupados. E aí, quando você conta, eles vêm dar um acolhimento que você fala, nossa, e eu aqui, né, toda perdida, não Então, sabendo aqui, por onde, o que falar. E... desnecessário, né? E no fundo, por mais que a gente tenha esse discurso muito bonito de não querer incomodar os pais, de isso ou aquilo, né? Racionalmente, conscientemente, a gente vai nessa linha. No fundo, no fundo, no fundo da nossa alma é, na verdade, uma bela de uma arrogância, né? Uma prepotência, a gente achando que a gente dá conta, que a gente sabe mais do que os pais. E se tem um lugar que a gente é pequeno e que a gente pode ser acolhido, e que são duas pessoas no planeta que sempre vai estar ali para a gente, é pai e mãe, né? Independente das circunstâncias, né? A gente os carrega dentro da gente e essa força nos habita. Então, quando a gente está disponível para acessá-la, ela faz o trabalho que precisa ser feito pela gente, né? Então, isso é muito bonito de ver, de fazer, e quando a gente vai tomando essa consciência, vai fazendo toda essa jornada, todo esse caminho de autodescoberta, isso vai encontrando um lugar de conforto, de segurança mesmo dentro da gente, né? E a gente vai percebendo que né, é essa força que nos habita. Nós somos 50% pai, 50% mãe, e tá tudo bem, né? A gente tá fazendo esse movimento. Exato. Então, isso Então, acho que é lindo. por esse meu caminho, né, de Sim. autoconhecimento, da minha história, principalmente, né, desse meu percorrer. E aí depois eu fui para vários caminhos, né, de... Eu falo que... E experimentou, né? E tá tudo bem. Exato, desde coisas que foram muito legais e coisas que hoje eu olho e falo, putz, que legal que eu conheci. Né? Não sei É, se foi novo, não sei se tem a ver comigo, mas que bom que eu tive a oportunidade de conhecer. Acho que um lugar que foi interessante, né? Que foi esse círculo do feminino que eu comecei, e aí, né, essa roda de mulheres, esse lugar mesmo família, depois com especialistas, né? Com mulheres que já faziam essas rodas, e aí comecei a entrar nesse lugar. E participei de dois círculos que foram super importantes para mim. Um com a Anitta a Gomes, que foi incrível. Anitta, Anitta é especialista, né? Exato. E tenho contato com ela até hoje, né? Uma querida, virou uma super amiga minha e maravilhosa. E com ela, eu comecei com círculos de mulheres, com bênção do útero, depois a gente trabalhou a questão de sexualidade. Então, várias coisas que a gente foi ampliando e foi, né, acho que levando para um lugar do feminino. Depois, através dela,
Eu cheguei no TCER, que foi onde eu fiz a minha formação do feminino, para trabalhar com mulheres, para estar em roda, maravilhoso, foi muito rico. E um outro que foi um grupo xamânico com a Roberta Palma, que Nossa, é que maravilhosa. lindo. É maravilhoso. E foi muito legal, porque eu tinha uma questão, né, de não conhecer, de não saber o que era o xamanismo, e a gente faz milhões de, A gente de cria fantasias. história, a gente já sabe o que é, nunca experimentou, nunca viu, né? Nunca... E tá ali já criando todas as histórias do que é, sendo que não é. Exato. E aí eu fui descobrir que o xamanismo tem muito a ver com a natureza, que é um lugar que eu amo muito, muito, assim, sabe? Eu me descobri cada vez, acho que dentro desse processo do autoconhecimento, eu me descobri muito uma mulher muito selvagem dentro da natureza mesmo, sabe? Assim, muito pura, muito esse natural. E aí onde eu fui percorrendo mesmo. E aí também descobri minha paixão pelas trilhas, as viagens. Eu falo que toda e qualquer viagem é um processo de autoconhecimento, seja sozinha, seja com amigos, seja fazendo uma trilha. O quanto é importante esse lugar das viagens na minha vida para esse autoconhecimento. Viagem por si só é uma maravilha, né? Eu falo que viagem é para a alma, é memória que a gente leva daqui para a eternidade. E quando você se permite fazer a viagem sozinho, gente, é um caminho, né? A gente trilhou muitos caminhos similares, né? Enquanto você está falando aqui, eu estou voltando aqui na minha vida e lembrando dos caminhos que eu também trilhei, do que eu conheci. E quanto que tudo isso nos coloca nesse contato com a gente mesmo, né? De olhar, porque a gente passa uma vida inteira tendo medo de acessar várias coisas nossas, de olhar, de conhecer, de saber, de entender. E a gente sabe, e até como é o nosso trabalho, né? Acho que a gente facilita o caminho de autodescoberta, de autoconhecimento, mas a gente não teria como levar as pessoas se nós não tivéssemos passado por esse processo, né? Acho que hoje, cada vez mais, eu tenho certeza disso, que não dá para levar por caminhos que a gente não tenha trilhado. Exato. Fica muito mais difícil, né? Então, a gente vai permitindo. Então, eu, como boa escorpiana, você ariana, eu escorpiana. Então, o escorpião adora cavar, cavar, cavar e vai buscando, né? Então, sou uma eterna buscadora. Já fiz as pazes com a realidade e já estou lidando com esse meu jeito de ser. Então, buscar, né? Então, até que ponto a gente para, qual era de parar, será que para agora, reduz. E o que é mais interessante, pelo menos aqui da minha experiência, é que a gente vai ficando num nível de autoconhecimento e autopercepção que a gente tem mais facilidade de identificar qual é o caminho que a gente precisa trilhar no momento. Então, hoje, quando eu estou precisando de ajuda de alguém, né? O ser ajuda também precisa de ajuda. Muito. Então, hoje eu tenho muito mais clareza de falar, hoje eu preciso desse profissional para me ajudar, eu preciso desse caminho, eu preciso desta forma. E vai ficando tão. E aí, quando a gente toma a decisão, é tão gostoso, porque está tão em paz, está tão alinhado, que você fala: não, é aqui que eu vou agora, aqui que eu vou agora. Não, nesse momento eu não tenho nenhum caminho para buscar. Esse momento é o de sentir, é o de dar espaço para que as coisas possam se revelar. E a gente vai trilhando de uma forma mais tranquila, né? Pelo menos aqui para mim tem ficado cada vez mais tranquilo esse processo. Esse ano foi um ano que eu decidi a não fazer nada de autoconhecimento. Isso. Mas nada em aspas, né, amiga? Só que é um fake, né? Pegadinha do malandro, porque a gente sabe que as coisas não funcionam tão bem assim. Porque quando a gente não busca o autoconhecimento por algum caminho mais estruturado, o que a vida faz com a gente? Ela nos dá situações para a gente testar o nosso autoconhecimento. O que eu faço hoje, que ainda está conectado muito com o autoconhecimento, né? É a yoga, que eu continuo, então é um Fantástico. lugar que mexe. Para mim, a yoga é um presente, assim, porque ela me traz para o presente. Ela me Sim, faz os ruídos de comunicação, ela me faz voltar para aqui agora, para a respiração, para o estado de corpo. presença, né? Exato, isso para mim é um lugar de muito autoconhecimento e muita presença mesmo. Então, eu falo que é um lugar que eu não largo mais. Não. E é uma delícia quando a gente encontra um lugar que dá muito certo aquilo, né? Eu falo, nossa, isso aqui deu muito certo, para mim está funcionando muito bem. Eu também já experimentei diversas atividades físicas ao longo da minha vida até aqui. Eu falo, gente, acho que tem poucas coisas que eu ainda não conheço. Não joguei futebol, porque não tenho nem a menor habilidade, mas experimentei de tudo. Mas eu acho que esse lugar, quando a gente encontra esse lugar de centramento, que quando você termina ali, que você fala, nossa, eu tô inteireza, né? Eu tô aqui presente, tô aqui, nossa, tô inteira. Isso não tem preço e eu acho que
o melhor da vida seria se a maior parte das pessoas pudessem ter acesso, né, a isso, a poder experimentar estar nesse estado de inteireza, de presença, de autoconhecimento, de percepção, porque eu acho que é um caminho. A Adri está colocando aqui que a yoga é uma delícia e ela adora boxe também. A Adri, ela vai da yoga para o boxe, assim, na mesma semana, com a mesma intensidade, e ela, né, fica centrada e já soca também. Então, o bom é que ela vai para o boxe e aí não bate em ninguém, né? Isso é bom, isso é ótimo. E uma outra coisa que esse ano eu... tem um livro que eu já tenho ele, sei lá, deve fazer pelo menos uns 10 anos, e eu nunca consegui ler esse livro. Eu começava, parava, lia um capítulo, parava. Já Eu até acho que sabe eu sei qual que é. Passei pela mesma experiência. que ele é um livro muito feminino, que é o Mulheres que E os correm Lobos. com os lobos, E exatamente. como ele é denso, gente do céu. E aí, no final do ano passado, uma amiga minha muito querida, Dani, falou assim: ai, Gô, tô entrando num grupo com a Vanessa, que é uma outra amiga minha também que eu conheço. Falou assim: ai, vamos fazer, que eu acho que vai ser super legal e que não sei o quê. Aí divulguei para um monte de amiga: ai, gente, vamos fazer, porque aí pelo menos é o momento da gente estar juntas, que não sei o Sim, quê. isso vai ser super legal, super tranquilo. Falei: eu não quero Só que não, nada hashtag só que não. evento, mas acho que é legal, porque aí pelo menos é uma leitura, vou fazer uma Sim, leitura. é. Quase um clube do livro, quase um clube do livro. Pra que não? Então, estou nesse Nada. ciclo do feminino, uma vez por mês que a gente se encontra, mas durante o mês é muito profundo, né? A gente lida com situações. Muito, muito, muito. Ele é um livro que ele é para a vida, né? Eu tenho o meu, presenteei a Gil Monteiro também com um, porque eu também já o conhecia há muitos anos e ele nunca tinha chegado o momento da leitura, né? Eu acho que, já pegando o gancho do que a Adri colocou aqui para a gente, que ela fala que depois que a gente começa essa jornada de autoconhecimento, não para mais. É um conhecimento que acessa outras áreas, outras dimensões e o ciclo sem fim. É basicamente o Rei Leão, um ciclo sem fim, né? Então a gente vai indo, realmente é isso mesmo, não tem como fugir disso. E a gente vai puxando, vai desenrolando, vai tecendo, à medida que você foi contando dos seus caminhos, nessa coisa do tecer, né? Eu acho que a gente vai tecendo a nossa vida através desses caminhos de autoconhecimento. E o Mulheres que Correm com os Lobos, eu já tinha o livro há um tempão mesmo e nunca tinha acessado. E quando foi em 2019, eu passei por uma sessão com a Lu Cerqueira, muito querida, que trabalha lindamente também o feminino. E o momento que eu estava atravessando, ela me conta do capítulo da pele de foca. Quando ela me fala desse capítulo, e aí eu chego nas meninas do Planejamento Selvagem, lá do Sul, né? A Bárbara e a Mariana, começo a ouvir e eu falo, agora é a hora do livro. E aí ele chega, então, para mim, eu compro, porque ele é lindo também, né? Ele é uma bíblia, aquela coisa linda de você olhar, de você estar ali em conexão. Mas não terminei de lê-lo inteiro, porque ele vai chegando, ele precisa mesmo. Acho que cada capítulo que a gente lê um pedaço, ele tira um pedaço nosso, ou ele abre um espaço, né, nosso. Você precisa desse tempo de digerir, de compreender, porque ele realmente é denso. Foi um livro que a Clarissa demorou 20 anos para poder publicar esse livro, que não era permitido, as editoras não davam espaço para ela. E quando eles viam uma obra, falavam: imagina, isso aqui não pode ir para o público. Então, você imagina como ele realmente mexe em camadas que a gente não tem o hábito ou a frequência, ou não tínhamos de acessar. E a gente passa a acessar agora, eu acho que a gente está tendo mais abertura para tudo isso, né? Então, é um livro É muito necessário, eu diria. porque é respeitar esse tempo, porque a gente quer sentar e quer ler o Sim. livro. Não dá Quer acabar com tudo, tudo rápido, né? Tudo para rápido, tudo rápido. ler. Ele é um livro de fato para você. Ele fica ali, ele acompanha a tua vida, né? Ele acompanha a tua vida. Então, isso Tem sido se bonito vinha, o processo, porque sim, a Vanessa tem respeitado muito esse tempo feminino também. Então ela sente o grupo, ela sim, sente como que a gente tá. No último agora a gente ia ter um encontro, ela falou: gente, vou dividir em dois, porque eu tô sentindo o grupo. Não sim. teve para fazer. Ela falou: olha, eu estou passando para tais datas, porque eu tô sentindo vocês ainda muito fechadas com esse conto. Então, aprimorem mais, fiquem mais com esse conto, para a gente poder de novo sentar e a gente vai dividir ele em dois. Então tem sido bonito de também olhar. Sim, é lindo. E é uma boa caminhada, né? Super, super. Eu Sim. acho que tem ido de encontro mesmo com Sim. o meu
processo, sabe? De não ter que ser forçado, sabe? De, ai, Isso. eu fiz um planejamento, eu tenho que seguir esse planejamento, e é dessa forma, e vai ser desse jeito. Não é. Tem um ciclo, a gente tem um processo, a gente tem as luas, a gente tem todo. As luas, e eu também fui por um caminho de acesso a esse feminino, eu acho que a gente trilhou algo parecido, e para mim foi uma grande surpresa, porque eu realmente, assim, eu tinha uma rigidez, inclusive no corpo mesmo, assim, que eu desconhecia do que era. Vem muito, eu falo que essa coisa de ser, o planejamento tem que ser exatamente isso aqui, ó, tá combinado? Então é isso aqui que a gente vai fazer. E começou a chegar um determinado momento da vida que eu não estava dando check naquilo que estava planejado. Eu falo, gente, tem uma coisa acontecendo, porque estava combinado, estava planejado. E como é que as coisas não estão acontecendo? Não estou entendendo. De onde que está vindo isso? Eu falo que a minha lua em virgem me coloca nessa rigidez, às vezes, né, nessa coisa quase perfeccionista. Então, eu também, através da astrologia, acabei conhecendo muito de mim, tive um autoconhecimento, inclusive no final do mês, o meu café vai ser com uma astróloga muito especialista, que foi, assim, uma delícia essa descoberta através da astrologia, o quanto que eu me conheci, compreendi, expandi mesmo os conhecimentos, né, de como é que a gente funciona, porque não tem um roteiro igual para todas nós, para todos nós. Então, cada um de nós tem a sua dinâmica, o seu contexto, a sua formação, a sua família, suas questões, suas crenças, convicções. Então, assim, é muita complexidade no único ser humaninho, para a gente enquadrar todo mundo numa mesma forma de funcionar. Mas eu tinha essa visão muito distorcida de que tinha que ser daquele jeito, uma linha reta, e aí eu fui descobrindo nas dores que, na verdade, a vida não é essa linha reta, não. Ela tem bastante curvinha e quase sempre a gente não sabe o que tem depois da curva. Então, fui aprendendo nas dores a descobrir as delícias. Um processo bonito, né, Gi, que eu acho que é rico, é a gente se perceber dentro desse processo, porque eu fiz anos de terapia por ser psicóloga, por estar nesse lugar, por acreditar nisso, né, mais do que tudo. Mais do que tudo, imagina. Fui mudando, né, de profissionais para ir também conhecendo e entendendo. E chegou um determinado momento da minha vida, eu estava com uma psicanalista muito boa e maravilhosa, assim, que me ajudou muito durante meu processo de transição de carreira, me ajudou muito, né, acho que nesse lugar mesmo de me conhecer, das minhas relações. Só que chegou num momento que eu não conseguia mais. Eu falava, gente, já deu. Minha cabeça já deu, eu não consigo mais pensar. Eu já tenho todo o conhecimento mental. E aí você falou essa história do corpo. Eu conheci. Eu fui fazer uma formação de mandala, que maravilhoso. Eu trabalho com isso hoje, que é a mandala terapia, que a gente traz esse inconsciente para o consciente através das mandalas, do desenho mesmo, né, no formato de mandala, e que é muito bonito esse processo. Mas mais do que tudo, eu acho que veio um lugar do corpo. E eu sentia aí. Porque eu tinha também uma rigidez muito grande. Eu não sei se por ter trabalhado dentro de empresa, por ter que ter um posicionamento mais duro, mais firme, mais família. Não sei também qual é a razão. O fato é que ele existia aquela rigidez gigante, né? Exato. Eu venho de uma família com crenças religiosas muito grandes, por mais que eles não frequentem mais, mas de uma família com crenças religiosas grandes. E aí, para mim, eu tinha muita rigidez no meu corpo. Eu tinha muito, tipo assim, eu preciso ter essa postura, eu preciso estar nesse lugar, eu preciso me posicionar. E a dança terapia, me trouxe para um lugar da malemolência, de poder mexer meu corpo, olha, sabe assim? E foi tão bonito o processo, foi tão rico, gostoso de me ver e trazer essas emoções do corpo que estavam ali presas há muito tempo, e ver ela soltando, e ver ela, sabe, fluindo. Por isso que eu falo, a dança na minha vida foi um divisor de água no processo de autoconhecimento. A arte é um processo de autoconhecimento, a arte salva, a arte é belo, né? A arte traz isso, e é o que eu acho que a vida quer da gente, no final das contas, né? Ela quer da gente movimento, mas com flexibilidade. É a sabedoria do bambu, né? A gente enverga, mas não quebra, a gente volta, a gente dá ali. Então, quando a gente vai fazendo essas analogias, a gente vai percebendo esses conhecimentos que estão aí disponíveis, né, nas simbologias, no caminho. Então, a dança, eu acho que trazer esse movimento para o corpo, ele nos permite enxergar muito além, a gente ampliar a percepção, expandir o coração. Você abriu aqui falando do coração, né, o coração que é uma bússola, o coração nos conta muito do que a gente deve seguir na vida.
Eu falo que o coração está sempre. A nossa briga maior é fazer coração e mente andarem de mãos dadas, né? Andarem juntos, né? Porque é uma briga, a mente quer colocar a gente nesse processo. E como é que e o corpo é soberano, o corpo nos conta muita coisa, o corpo está ali o tempo inteiro indicando para a gente se sim ou se não. Eu, pelo menos, também fui aprender muito essa coisa da rigidez do corpo, que me contava que eu não soube, por muito tempo, estabelecer limites, né? Então, limites, até onde a pessoa vem, até onde eu vou, limites de posicionamento, limites de que não vou fazer o que eu não quero, que está me agredindo, porque eu, pelo menos, passei um bom tempo também fazendo muita coisa para agradar muita gente. E aí a gente perde a noção de limite, né? O que é o dizer sim e o dizer não, né? Como é que eu estou dizendo mais sim ou mais não para mim em relação ao outro? Como é que eu vou estabelecendo esse limite? Então, esse posicionamento, então, esses caminhos de autodescobertas que a gente vai trilhando, vai também nos ajudando a estabelecer esse limite, a colocar cada coisa no seu lugar, né? Acho que isso é muito importante. Super. Os nãos que a gente precisa trazer para a vida, né, Gi? Eu acho Nossa, que é né, como? dando sim, eu gosto de trazer, né? Quando a gente diz sim para o outro, É. a gente diz para a gente. Quando a gente diz não para o outro, a gente diz sim para a Sim, gente. para a gente, é o primeiro sim que a gente tem que dizer, né? Quais são E você falou uma coisa super importante, Go, sobre a formação religiosa, de influência que a gente tem, né? Então, essas formações que a gente também vai trazendo, a Ju Lemos trouxe isso no nosso café também, que é essas coisas dos condicionamentos, né? Como é que a gente vai se condicionando ao longo da vida e essas coisas vão nos barrando. Acho que até por isso que a gente fica tão rígida, né? Não pode isso, não faz aquilo. Aí você começa a ver, você fala, meu Deus, mas quem sou eu mesmo? E onde fica a autenticidade, a essência real? Como é que a gente se posiciona com isso, né? Acho que é um bom caminho de reflexão. também são as dores e as delícias da espiritualidade, né, Gi? Porque minha mãe sempre Exatamente. nasceu dentro de uma religião e ela, quando ela teve seus 25, mais ou menos, ela saiu dessa religião e ela falava que ela não criou a gente dentro da religião, né? Assim, que ela não Sim. levou a religião, que ela não. Mas estava nela, né? Estava Tava, dentro. tava, tá Ela ali, tá condicionado, tá dentro dela, né? Tá nas entranhas ali, da e até a gente convicção. quebrar isso, a gente conseguir. Meu pai também, né? A mesma coisa, Sim. a mesma, não a mesma religião, mas o mesmo processo de formação que nasceu dentro da igreja e, né, enfim, foram criando essas histórias. E eu tenho uma história muito interessante com a espiritualidade, porque também eu fui buscar os caminhos, só que os meus caminhos, meus pais sempre deixaram a gente muito livre para Ai, buscar esses caminhos. lindo. Todos Isso é os ótimo. todos os lados, as religiões que você possa imaginar. Eu sou muito curiosa, então eu gosto de ir, de conhecer, de estar Ah, dentro, deixa de eu conhecer, deixa eu saber como é que funciona, né? Deixa eu ir lá ver. Peraí, deixa eu experimentar. isso combina comigo, isso não combina, isso tem a ver, isso não tem a ver. Né? E aí um lugar que para mim foi muito rico, assim, que eu fiz formações e frequentei bastante tempo, que foi esse lugar da energia através das mãos, né? Então eu fui para o Jorei, depois eu fui, né, na Messiânica, depois eu fui fazer formação de Diksha para poder fazer, né, Reiki também? Oi? O Reiki também? O reiki eu não cheguei a fazer, mas Chegou? muito a ver, né? Tá muito conectado, tá muito nesse lugar. Muito. E no final das contas, o que eu entendi, o que eu, né, e acho que dentro de todo esse meu processo, que tá muito em mim, né, Gi? Tá Sim. muito na ciência, tá muito na espiritualidade, tá muito nesse meu lugar de acreditar na fé, que eu não preciso. Eu tenho muita dificuldade, eu acho que desse lugar de virar rotina e de ter que. E ter que. É. Então, você começa a frequentar uma religião, você tem que. Você tem que ir na igreja, você tem que ir lá fazer o Diksha, você tem que ir, não sei o quê, Sim. você tem que. E eu não gosto desse tem que. Né? Isso Sim. para mim sempre foi muito grande E eu acho dentro que das. desconecta daquilo que é, né? Pelo menos para mim também. Eu acho que a gente é muito similar nesse caminho, porque eu falo muito da espiritualidade isento da religiosidade, né? Então, cada um que tem a sua religião encontra. Eu tenho um lugar de conexão, então eu tenho os meus rituais, assim, pela manhã, das minhas orações, os meus momentos de silêncio, que para mim fazem muita diferença, né? Então, eu tenho muita conexão também com os elementos da natureza, então tem sempre uma vela, um incenso, as plantas, né, nós somos duas loucas pelas plantas, então, né, ali o contato com a terra, com as plantas,
Então, essa coisa também de conexão com os elementos da natureza, isso também mudou, assim, muito a minha relação com a vida, o meu olhar para a vida, a partir da reconexão com esses elementos que, né, a natureza, ela é sábia, ela nos conduz, ela tá, né, tem quanto tempo que a humanidade só se orientou pela natureza. Então, a gente, talvez, à medida que foi perdendo isso, a gente talvez tenha perdido um pouco da conexão com a vida em si, a partir. E a espiritualidade, pelo menos aqui para mim, ela conversa muito com esses elementos da natureza, com a natureza, com esse, né, da gente poder transitar nisso e dar espaço, então, para a gente conviver com esse mundo real aqui, agitado, acelerado, eufórico, maluco, e a gente também tem esse espaço da natureza que nos centra, nos faz voltar para o corpo, estar ali mais em contato com isso, né, e fazer as coisas de uma maneira mais presente. Eu acho que, para mim, aqui, pelo menos para mim, dessa experiência, é fantástico esse movimento. Muito, Gi. Eu acredito muito nessa questão mesmo da espiritualidade, Sim. né? Desse espírito dentro da gente. Isso. E mais do que isso, é o que a gente faz com isso. Porque não adianta, exatamente. Né, uma religião, não querendo falar mal e não querendo entrar nesse tema também, porque eu acho que cada um não acredita Sim. no seu processo. Mas exatamente, a gente não tem nada contra, né? A gente está trazendo uma outra forma, talvez, de perceber a vida. Exato. O quantas vezes eu frequento uma religião, mas aí eu vou lá e não, né, sei lá, e falo mal do outro. Sim. E entro num outro texto. Porque é o ser humano, mais do que tudo. Então, é o ser humaninho, gente. Não tem jeito. A gente está conectado. Para mim, esse é o lugar do coração. Qual que é essa voz do coração? Como que eu tô voltando pro meu coração? O que eu tô fazendo com o meu coração? Eu lembro muito que uma dona minha, até que também me trouxe para esse lugar da espiritualidade, né? A Vivian Amarante. A gente entrou na Diksha, a gente fez a formação de Diksha juntas e depois a gente virou irmãs, assim, irmãs de alma, de vida, de espiritualidade. É muito bonito. Gente, a Gomer é assim, tá? Todo mundo chega no caminho para virar amigo. Natural. É muito comum na vida dela, tranquilo. E havia até engraçado, porque a gente é parecida fisicamente. Então todo mundo chegava e falava assim: vocês são irmãs? Aí a gente olhava uma para a cara da outra: somos! De alma, de vida. E ela trabalha muito esse lugar da espiritualidade muito forte, né? Ela tem músicas de espiritualidade, ela recebe muita música, né, nesse canal. Para mim tá muito nesse lugar do coração, né? De trazer coração. A coração como verdade. E a Vivian trouxe uma vez uma pergunta para mim, e para mim ela virou o meu caminho, assim, sabe? De coisas quando eu tenho dúvida. Por exemplo, sei lá, eu tô passando por uma situação difícil. E aí a pergunta é, o que o amor faria? Nossa, que lindo! O que o amor faria? Porque é isso. Se a gente agir com amor, se a gente agir com coração, se a gente agir com esse lugar, a vida muda, né? Muda totalmente, né, Gu? E o amor, ele, não importa a pergunta, o amor é sempre a resposta, né? A gente já tem algo que nos conduz. Então, e o amor, ele é poderoso e, ao mesmo tempo, ele é frágil, né? Então, mas quando ele tá ali puxando a fila, talvez os outros recursos de suporte ali vão chegando, né? Então precisa ter o amor e ter a troca, ter a percepção, ter o carinho, ter o respeito. Mas acho que ele puxa a fila, né? Quando ele está ali puxando, as outras coisas vão se revelando de uma forma mais fácil, talvez, né? Vai ficando. E não quer dizer que a gente encontrou um caminho né? A gente não se tornou alecrim dourado, a gente não se iluminou. A gente não tá ali, não, a gente tem BO, a gente tem problema, a gente chora, a gente tem dor, a gente lida com situações desafiadoras, porém eu acredito que esse caminho, quando a gente acaba tendo esse posicionamento, essa postura diante da vida, fica talvez mais fluido, mais fácil de lidar com o que está, né? A vida não se ilumina a partir disso, pelo menos, né, aqui da minha experiência, do meu repertório, do que eu tenho visto, mas ela nos ajuda a lidar com tudo que faz, que compõe a vida, né? Porque a vida é dual, então ela vai ter alegria, tristeza, dor e medo, dor e delícia, então ela vai estar composta do todo. Então, quando a gente está com essa postura e com essa convicção, a gente dá conta de atravessar tudo que tiver que atravessar, sem perder a doçura, sem perder o amor, sem perder essa vitalidade de vida, sem perder acreditar no amor, acreditar nas coisas boas da vida, né? Eu acho que acaba sendo um caminho de solução, a gente olhar por esse ângulo, para mim também faz muito sentido, e todos os caminhos que eu trilhei de autodescobertas,
quanto mais a gente vai sedimentando essa postura, vai favorecendo a caminhada. Então, pelo menos aqui, E não né? é que a gente não vai se posicionar, e não é que a gente não Não, vai isso, não é mas isso. é como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai... Isso é o como. E muda. Muda completamente. Aí não é as coisas fora que muda, né, Ego? É pra gente, é a gente que muda internamente e o nosso olhar diante da vida acaba sendo transformado. Eu acho que aí é um bom caminho também para isso, né? Eu não sei se alguém tem pergunta, gente, para a Gomera aqui para gente. Cidinha, a Bárbara e a Mariana são elas trabalham também com o feminino, elas são do Sul, e o trabalho delas, eu as conheci pelo trabalho Planejamento Selvagem. Então, elas têm um podcast que se chama. Como que é? Eu esqueci agora, gente. Mas é a leitura do livro, inclusive, né? Talvez seja isso. Se chama o podcast delas, talvez seja isso, e é fantástico. Eu não sei como é que está o trabalho delas hoje, mas é um trabalho muito belíssimo, e eu acabei chegando no livro também a partir delas, né? Então, é fantástico. Por incrível que pareça, acreditem ou não, nós estamos aqui há quase uma hora, gente. Há quase uma hora, né? Então, estamos aqui, que delícia. Quando a conversa é boa, é assim, eu adoro, porque passa que ninguém nem sente e vai fluindo, né? Gol, para alguém que tem medo de fazer esses caminhos da autodescobertas que tem. O que você hoje, através, né, do que você atravessou, do que você conheceu, o que seria um bom caminho hoje para começar essa autodescoberta? Por onde você. O que o amor diria para você sugerir aqui nesse momento, para quem quiser, enfim, começar um processo de autodescoberta? Ai, um beijo, Mafê. Não aguentei. Ah, uma pedoca! Linda! Maravilhosa. Ah, Uma amiga muito linda! também. Muito querida, né? Por onde eu começaria, Gi? É, Eu acho que primeiro é sentindo o nosso corpo, sabe? ótimo, E bom. precisa, né? Que pode ser que seja uma terapia para começar esse processo de conhecimento, de autoconhecimento. Pode ser um esporte, pode ser, sabe, algo que eu queira, sei lá, vou começar a desenhar para entender aqui, ver o que que sai. E a gente falou muito das artes, né? As artes trazem muito esse Sim, lugar de descoberta. Então, a sim. primeira coisa é, tipo, o que que tá no meu corpo, sabe? O que que eu sinto? O que que eu E o corpo preciso? está contando, né? Eu tô com dor, tá travado, sabe? Eu não tô conseguindo. Gosto muito de trazer a respiração também, porque a gente vai ficando aqui, né? É vida, né? Vai... Respiração é literalmente vida, gente. hoje o professor falou também isso que eu achei bem bonito, né? A primeira coisa, quando o bebezinho nasce, ele recebe o sopro de vida, que é essa respiração. É quando ele nasce, Respiração. é a É. vida. E é o nosso último respiro também, que é o É, sopro de vida, é a respiração. A a gente primeira e morre. última ação enquanto humanos nessa existência, né? Exato. E aí, o que que a gente faz dessa respiração? Porque a gente também conduz essa respiração, seja ela mais pausada, seja ela chegar até o nosso diafragma, seja ela ficar curta e vai gerando ansiedade, vai gerando tensão. Isso. Então, como que tá a nossa respiração? Talvez esse é o primeiro ponto, sabe? Primeiro Como que ponto. é a respiração? Boa, E aí, boa, excelente. dependendo, né? Qual que é esse caminho que eu quero percorrer, o que que eu quero conhecer. Eu sou mais curiosa, eu sou mais pé no chão, né? Porque eu sou o tipo de pessoa que eu me jogo. Eu já caí cada cilada também, que eu me Ah, a gente jogo. também tem várias ciladas, gente. Você fala, o que que eu tô fazendo aqui? Nossa, já passei várias. Ixi, por que que eu vim aqui mesmo? Como é que eu parei aqui mesmo? Deixa eu lembrar aqui. Aí você fala, não, beleza, eu mesmo fui responsável. Não tem como culpar ninguém. Super legal, que não sei o quê. E eu chego lá e falo, meu Deus, o que que eu vim fazer nesse lugar? Mas vamos aí, né? Já tô aqui, então vamos aí. Deixa eu aprender alguma coisa aqui com esse processo, né? Exatamente, exatamente. Né, Você sabe que eu teve dois momentos na minha vida também que foi super importante para o meu autoconhecimento, né? Uma que eu me desafiei a fazer um circuito de mares, né? Então eram provas no mar, 1 quilômetro, e eu nunca tinha nadado no mar. Eu sempre gostei muito de mar, sempre gostei muito de piscina, já fazia natação. Mas para mim foi um mega processo de autoconhecimento. Imagina, meu Mega Deus. para eu me conhecer dentro desse circuito. Então, assim, às vezes é um Capacidade esporte.
ansiedade, limite, crenças, né, que limitam, tudo que você acredita sobre você, autoconfiança, tudo. Então é um lugar que é um processo, né, de autoconhecimento. O esporte é um super lugar de autoconhecimento. E o que eu gosto muito, que foi através de um trabalho voluntário, que eu acho que os trabalhos voluntários também trazem esse autoconhecimento, né? Então foi através de um trabalho voluntário que eu conheci umas pessoas do Museu da Pessoa e eu fui fazer cursos lá dentro, né? Então Lindo. ainda existe, mas eu acho que vale de qualquer lugar, que foi curso de contação de história, de narrativa de vida, então foi um lugar para eu resgatar a minha história, porque isso era muito legal lá. Eles faziam a gente contar a nossa história, né? Então a gente fazia uma contação de história, mas através da nossa história, né? A gente escreveu um livro com narrativas de vida. Nossa, que lindo. Sobre as nossas histórias de vida. Então a gente escolhia um momento de passagem da nossa vida e aí a gente escrevia sobre. Então foi muito legal para esse processo de autoconhecimento, né? Então acho que várias formas, né, da gente começar esse processo. E aí cada um tem a sua, porque também não tem mágica, não tem fórmula, não tem, sabe? Não tem lugar de falar, percorrer esse caminho e correr também. Não, pode ser que para alguém não funcione e tá tudo bem. Exatamente. Né? Pode ser que para cada um vai funcionar de um jeito, e você trouxe algum ponto de partida, né? Talvez seja o ponto de partida. O físico está contando como as coisas estão. O corpo, se ele está rígido, se está com dor. O sono, gente, a qualidade do sono está contando muito como é que está a nossa questão emocional. Tá ali, a gente precisa perceber isso. Se eu estou dormindo, não estou, como é que, se está bom a qualidade de sono. Então, assim, isso é um indicador, assim, incrível para a gente perceber que tem uma desregulação emocional, que tem alguma coisa que está acontecendo, tem algo que não está favorecendo, ou que está pedindo por alguma mudança. Eu acho que também a gente, às vezes, fica evitando tanta mudança, e a vida, ela pede por mudanças, né? A gente precisa caminhar, avançar na vida. Então, se eu estou ali muito estagnado, muito parado, a vida vai encontrar maneiras de nos deixar desconfortáveis para a gente fazer um movimento de avanço. Não tem como. Ela precisa disso, né? Ela é feita disso. Exato. A vida precisa ir para esse lugar. E a gente é importantíssimo. Todo dia que a gente acorda, a gente tem uma mudança, seja da idade, seja do físico, seja do comportamento. Nossa, mudança de idade, então, gente, daqui dá uma live de um dia inteiro. É sempre um pouquinho por dia, né, Gi, que a gente vai... Exatamente. E as mudanças, né, que a gente percebe, que a gente avança. Por outro lado, a gente que nunca viveu um momento tão maravilhoso como a gente está vivendo da nossa, né, da humanidade, com a quantidade de recursos. É claro que tudo que é em excesso é ruim, mas se a gente vai para esse lugar de centramento, de respiração, de perceber e dar um primeiro passo, a gente consegue fazer o que funciona para mim, nem tudo é para todo mundo e nem tudo de uma vez, mas isso aqui funciona, isso aqui está dando certo, eu quero conhecer isso aqui agora. Então a gente consegue, de uma maneira mais consciente, consistente, fazer as escolhas que para a gente vão ser favoráveis, que vão nos ajudar a caminhar na vida de uma maneira mais fluida, mais serena, né? Ali, mais gostosa, talvez, e viver uma vida, eu sempre tenho falado que a gente possa viver momentos, né, bem vividos, assim, que quando chegar lá no final, a gente possa olhar para trás dessa trajetória e falar, caramba, foi uma vida bem vivida. Parabéns, Gisele, você mandou muito bem. E que não seja uma chamada de atenção, poxa, você não fez tanta coisa, você não fez isso, você deveria ter feito aquilo, que seja mais de alegria e menos arrependimentos, né? Que seja mais celebrações, que sejam momentos ali de orgulho, de auto-orgulho mesmo, falar, caramba, foi bom, valeu a pena, a existência foi bem aproveitada. Eu acho que a gente precisa pensar com carinho no que a gente está fazendo aqui hoje, para quando a gente chegar lá no final, seja em que data for, em que momento eu for, a gente possa estar ali orgulhoso da gente, né, das realizações, da caminhada, até das dores, até das delícias, enfim, tudo que a gente possa celebrar, tudo que a vida foi composta. Eu acho que faz muito sentido isso. Uma amiga minha, que ela sempre brinca, que ela fala, eu não quero repetir de ano, eu não quero. Também não. Eu também tenho uma amiga que fala, não quero repetir de ano, não. Eu topo voltar, só não queria ser no mesmo ano. Pode ser no outro ano. Só para dar uma avançadinha. É boa, Gô, é muito bom, é muito maravilhoso. Gô, como é que as pessoas te encontram? Quais são as suas principais entregas hoje, o seu servir? Conta um pouquinho da gratitude também, para quem ainda não conhece.
A Go tem. E se você tiver lembrar aí do seu repertório, mais algum caminho também de solução que possa ser um bom ponto de partida para quem está começando um caminho de autodescoberta, fique à vontade para partilhar. Pode começar comigo, inclusive. Inclusive com você, exatamente, sem sombra de dúvidas. Já começa em um excelente ponto de partida. Eu sou psicóloga, eu tenho consultório, então atendo online. Estou super aberta aí para conversas, para, enfim, adoro um papo, adoro um café, adoro, né, falar sobre a vida. Então, esse acho que é um. Quem tem a oportunidade de ver, ela tem um abraço muito gostoso, gente, que acolhe a gente. Acho que outro ponto é a empresa, né? Então, eu tenho um consultório, também tenho uma empresa, a Gratitude, a gente trabalha com desenvolvimento humano, onde a gente faz treinamentos de liderança dentro das empresas, a gente trabalha também com processos de coaching, enfim, formação para comunicação, então a gente tem feito bastante coisa aí para soft skills, para esse lugar também do autoconhecimento. A gente gosta bastante, o André e eu, o André é meu sócio. A gente tá Quero junto. um café com o André também, vamos ver se ele vai topar. Ah, boa. Já soltei aqui, André. Pega aí. A gente está juntos há 8 anos aí nessa jornada, a gente se dá super bem. Quais são meus Instagrams? Eu tenho Somos Gratitude, que é o da empresa, e tenho Gomer _ psicóloga, que eu acho que está até fixado aqui. Que está fixado aqui, isso. Esse que eu estou fazendo é o meu pessoal, então também pode adicionar. Mas eu acabo adicionando aí como Gomer _ psicóloga. O que mais, Gi? Acho que é isso. É isso? Ai, que delícia. É muito bom, então acompanhe. Ela está sempre compartilhando. Vocês também têm um podcast, né, Go? Eu ia falar do podcast, eu esqueci. O podcast foi também um grande lugar aí de autoconhecimento. Eu comecei o podcast com uma dupla muito querida, o Rafa e o Léo. A gente fazia um podcast de histórias de vida. Foi um podcast muito importante também para mim, de autoconhecimento, desse lugar das minhas conexões, desse lugar mesmo de trazer as pessoas para contarem essas histórias. Eu amo histórias de vida, então. Eu também amo pessoas e palavras, histórias e trajetórias. Então não é à toa que eu estou nesse lugar onde eu escuto as histórias de vida o tempo todo. E é um podcast que está no ar ainda, ele é muito legal, que chama Respeita a Minha História. E ele conta histórias de vida de pessoas que são muito significativas, muito importantes. Um podcast bonito. A gente parou de fazer porque o Rafa e o Léo acabaram trilhando caminhos diferentes aí, né? Um era ator, voltou para atuação, o outro era comissário, voltou para aviação, e aí os Olha que legal. Aí não dá, né? Para casar essas agendas aí é difícil. É impossível, né? E a gente acabou deixando o podcast de lado, mas ele fica sempre no nosso coração, que foi muito importante. E aí hoje o André e eu, a gente resolveu trazer tudo aquilo que a gente tinha de conteúdo e que a gente usa dentro dos nossos processos, tanto de coaching quanto de liderança, quanto os treinamentos que a gente faz, que chama Quadrados de Conversa, tá no Spotify. A gente traz pílulas, são podcasts curtos, e a gente traz pílulas olhando para esse lugar mesmo de reflexão, de autoconhecimento, auto-coaching. Então, Nossa, como a gente faz? Exato. Brinca. Traz um caderninho, deixa um caderninho separado, porque ele vai fazer pensar, ele vai trazer para esse lugar. Exatamente. Ele vai trazer para. A gente sempre faz perguntas, a gente sempre traz conteúdos mesmo para a gente poder se olhar, porque é onde a gente acredita mesmo que desse lugar a gente consegue evoluir, quando a gente consegue trazer esse olhar para a gente, né? Porque senão ele fica para o outro e a gente tem uma coisa que a gente E a gente às vezes só está apontando, né, para o outro, né? Eu acho que a transformação começa com a gente. Acho não, é real, começa com a gente, é o primeiro passo. Né, Gi? Eu posso sugerir para o outro. Isso, exatamente, sugerir. Mas se o outro e se ele estiver aberto para ouvir também, né, Gô? Tem que estar aberto também para ouvir. Exatamente, mas se ele ou não, é a escolha dele, não é minha. Isso, né? Exatamente. O trabalho é com a gente mesmo, né? Que já dá um trabalho danado. Então, vamos focar no nosso que... Não, né? Se a gente der conta do nosso, tá ótimo, gente. Tá maravilhoso. Então, tá tudo certo.
Tá Exato. tranquilo. Mas Então, ouçam o podcast, é uma delícia, né? Acho que é terapêutico, então já com esse caderninho, com tudo isso, aberto e pronto, exatamente, Mafizoca, tem que estar aberto e pronto para receber, senão então não funciona, não tem jeito, e né? é esse lugar Igor, das oi? autodescobertas, né, de que eu acho que é o sempre Autodescobertas. as delícias do autoconhecimento, que muitas vezes também não é fácil. Eu já passei por processos Não, não, não é. Não difíceis, são. coisas que hoje eu olho e dou risada. Eu falo, meu Deus, o que que eu vivi, né? Hoje. Então, Mas que já foi motivo de muito choro, né? Hoje é risada, mas já foi motivo de choro. exato. E que bom a gente poder voltar no mesmo lugar e poder rir sobre. Porque a gente entende Sim, que tudo passa, né, Gi? Eu acho que tudo tem um processo, sim. tudo é um caminho. É o como a gente enxerga, é o como a gente. Você sabe Sim. que eu tô lendo, acho que a última dica aí, eu tô lendo um livro tão rico, vai sair até alguns vídeos aí também sobre isso, né? Que é chama Voz na Sua Cabeça. Nossa, E deve ser bom. ele é muito Não bom. conheço ainda. E ele traz muito esse lugar dessas vozes que ficam rodando na nossa cabeça. O nosso crítico interno, o nosso olhar julgador, o nosso. E Severo, né? Bravo. e aí ele trouxe um lugar que eu achei tão rico, é que ele fala o seguinte, né? Que a nossa mente é como se fosse uma lente, né? Então é onde a gente vai captando tudo que é informação. Informação. E a nossa voz interna, né? Esse crítico interno, é como se fosse um zoom. E muitas vezes a gente dá um zoom no lugar errado e a gente perde a nossa perspectiva de vida. Aí a Olha gente que fica legal. preso naquele zoom, a gente fica preso naquela Sim. situação, naquele problema, naquele. E aí ele traz um exemplo que eu achei bem lindo, assim, que a gente sempre no coach a gente traz, imagina se é uma terceira pessoa, alguém que não tem nada a ver com você, e como que essa pessoa viria. Ele fala assim, cara, imagina que é uma mosca dentro da tua casa numa parede. O que que essa Nossa, mosca tá vendo? E eu achei tão rico, porque às vezes, cara, a mosca não tem nada, né? A mosca acho que não tem nem cérebro. não, judiação, não tem, né? Nossa, fantástico, adorei. Que Muito aí, bom. né? Tá bom. Então, o que que esse terceiro elemento estaria vendo dessa situação? E aí, quando você traz esse lugar, você fala, nossa, gente, como eu sou ridícula, né? Por que que eu passei por tanta coisa? Por que que eu sofri tanto? Por que que, né? Então, acho que saborear esse lugar também, Isso. sabe? De Fazer, como a Cidinha coloca, ressignificar, né? Dar um outro contexto para isso, dar um outro significado, né? E quando a gente entra na arte de dar risada da gente mesmo, eu posso assegurar que a gente já avançou muitos passos de evolução, porque é uma delícia estar nesse lugar de dar risada da gente, né? Das exato. dores, das caídas, e que você fala, gente, como é que eu fiz isso? Aí você começa a dar risada de você, mas você fala, não, é fantástico, uma coisa maravilhosa, né? Então, maravilhoso. Gol, eu quero muito, muito, muito agradecer você por ter topado esse café, porque você me entregou aquilo que eu sempre digo, que é o recurso mais sagrado que nós temos, que a gente não repõe, não estoca, não compra, que é o tempo, né? É compartilhar, além do seu tempo, é a sua generosidade intelectual, como eu aprendi com o nosso professor Cortella, né? Quando a gente compartilha do nosso conhecimento, isso é uma generosidade intelectual. Então, você me presenteou aqui com seu tempo, com seu conhecimento, com a gente, né, com essa delícia, com essa gargalhada, com trazer isso para a gente. Então, assim, é muito bom. Quero agradecer muito, muito, muito. Foi uma delícia. Ai, Agradecer quem esteve aqui com a gente, né, porque também está nos dando o seu tempo, recurso sagrado. Então, é uma delícia. e eu Uma saio delícia de café. nunca, eu ficaria aqui horas. Ah, eu também. Nossa, bom. Nós duas somos muito próximas disso, né? A gente tem muita familiaridade com isso aqui, né? A gente adora isso aqui, aliás, A né? gente Lembra o nosso último café, né? a gente foi tomar 4 horas. que era para ser, sei lá, 1 hora, 2 horas, a gente ficou lá quase até a janta, né, gente? Quase, né? Já passou ali, tá? Saiu do café do brunch, já foi indo, né? Então, uma delícia. Também ficaria, coisa deliciosa. Café com a Gi volta na sexta-feira que vem, dia 19, no horário inicial, que é às 9h45. Venho com a Flávia, que está me acompanhando, a Flávia é nutricionista, a Flávia Manfredi. E a Flávia está fazendo também um repertório ali, um inventário super bonito, né? Cada café ela está trazendo alguma coisa que tem a ver com a alimentação, que tem a ver com a nossa saúde. Então, tá uma delícia também. A Drica está deixando aqui, eu tenho técnica fantástica do teatro, olha, do oprimido, chamada Arco-Íris do Desejo, que trabalha com as vozes, as tirinhas e opressões da nossa cabeça. Nossa, adorei. Muito legal. Fala, a arte, gente, a arte salva vidas, ela salva a gente da gente mesmo, assim, é uma coisa deliciosa, né? Então,
é muito bom. Agradeço muitíssimo. Então, a Flávia já até eu aqui, então a Flávia está aqui, estará comigo no café da semana que vem. E agradeço muitíssimo, desejo uma sexta-feira maravilhosa, um final de semana incrível. Em São Berlondres está bem gelado, então não sei como é que estão as outras regiões, mas por aqui está bem friozinho hoje. E que seja aí um dia, uma tarde deliciosa com todo esse conhecimento, com todo esse repertório, né, com todos esses caminhos que a Gô compartilhou aqui com a gente, e que, enfim, que seja bem maravilhoso sempre. Obrigada, Gô. Um beijo. Beijo, gente. Ótima Beijo. sexta para nós. Beijo. Tchau.